Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Um peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é a competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores, são campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes, é Conmebol que organiza, é Conmebol que decide tudo, e portanto são, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD, e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro, disse, não entendo porque é que o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Se a falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês virem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também por erros que cometemos, e pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana, e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas, e elas são todas legítimas, mas eu também não vivo de SES, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou, nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3, e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Está bem? Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões, e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar, e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu.
Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta e elas são todas legítimas, eu também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? Um abraço. Cara, e eu não sei o que vocês tiraram dessa coletiva dele aí, não sei o que você achou, ele me pareceu, não é desanimado, né? Ele tá totalmente também apostando as fichas no jogo de sábado, porque, bicho, é desanimador o que o Palmeiras consegue fazer com o seu torcedor, cara. O Palmeiras consegue jogar o seu torcedor num pico de emoção. Por exemplo, é um time que leva 3 da LDU, depois mete 4 aqui. É um time que consegue fazer 1-0 no Grêmio e depois tomar uma virada ridícula. É um time que não tem constância, parece, né? Lógico, tem a parcela do Abel nisso tudo? Tem. Mas o que eu fico impressionado é que muitos jogadores, eles não colocam a bola embaixo do braço de jeito nenhum. O senhor Felipe Anderson, tudo bem, boa parte da carreira dele, ele nunca foi protagonista, né? Ele sempre foi um bom coadjuvante. Mas em quase momento nenhum ali, ele traz algo de diferente para o time, que é o que se espera dele. O Maurício, o próprio Maurício também, que tudo bem, chegou para ser uma alternativa ao frente ao Veiga, mas também não chama a responsabilidade em momento nenhum. E o pior, o investimento feito nesses caras, né? Esses jogadores não são baratos. O Palmeiras coloca aí 10 milhões de euros no Maurício. O Palmeiras também coloca uma boa grana no Felipe Anderson, por mais que ele tenha vindo em fim de contrato com a Lazio. Só que você tem jogadores que não chamam a responsabilidade, cara. Tem que esperar esses caras. O Felipe Anderson, inclusive, já vai para um ano e meio de Palmeiras. O Maurício também perto disso. E fica difícil, né, cara? Fica complicado, porque enquanto você tem lá no Flamengo os caras entrando do banco e decidindo o jogo, às vezes é isso que falta pro Palmeiras. Eu acho que nem sempre é esquema, lógico, o Abel tem a parcela dele, que é fazer parte dos jogadores render. Mas para mim, boa parte disso são jogadores que não chamam a responsabilidade. Pelo menos eu enxergo isso, né, cara? Aí fica muito difícil. O jogo de hoje ficou muito claro, né? Eu tava até falando do Veiga antes, né? No pré-jogo disso aqui, porque o Veiga, independente da temporada dele ser ruim, quando precisou ele apareceu, né, cara? Apareceu ali com a LDU, tiveram alguns outros jogos, porque ele tem essa característica dele, né? O Veiga, ele nunca foi. O pessoal até compara muito o Veiga e a Arrascaeta, por exemplo, e para mim a Arrascaeta joga mais que o Veiga, acho que tem mais recursos, só que a capacidade de decisão do Veiga, para mim, é maior. Pode ser, espero que não, né? Mas o ano pode ser que o Arrascaeta decida sábado, eu espero que não, mas o Arrascaeta tá decidindo o título brasileiro aí para o Flamengo, mas se você olhar todos esses anos, o Veiga foi muito mais decisivo que ele. E por isso que o Veiga hoje, mesmo não estando muito bem, ele ainda acaba se destacando em alguns momentos, porque hoje você vê, né? O Maurício realmente sofrido ali, né? Quando o Felipe Anderson, às vezes parecia que estava totalmente desligado do jogo. Porque tem uma coisa muito diferente, né? A gente falava às vezes que o Felipe Anderson parecia que o jogo estava correndo muito e ele estava em outra rotação, só que de maneira inteligente, distribuindo. Hoje não, ele estava realmente assim, atrasando, né? Tava atrasando o jogo do Palmeiras, atrasando o lado mesmo. Facundo faz o gol, mas depois acaba perdendo um gol também dentro da área. O Sousa também. Então, se você olha, se eu vou olhar a escalação, acho que tirando a zaga, o restante do time, para mim, era inclusive até melhor, pelo menos que o Grêmio que entrou, assim, né? Com exceção ali do Arthur, que é absurdo que ele joga de bola. A gente até falamos dele antes do jogo e, mano, ele colocou a bola debaixo do... Nem precisa fazer gol, né? Você vê que às vezes não é nem fazer gol da assistência, é simplesmente você colocar a bola debaixo do braço e comandar o jogo, que foi o que o Arthur fez hoje e que faltou muito o Palmeiras, claro, tá com o time reserva, só que é um time reserva muito caro, né? É um time reserva, o investimento alto, o salário alto, e fica muito a desejar e fica esse negócio meio deprimente hoje, né, cara? Ficou um negócio meio assim, aquele vazio mesmo, porque ainda no final o Flamengo empatou, mas quando o Flamengo tava perdendo e a gente empatando o nosso jogo, podendo chegar perto, e eu nem falo por título, porque eu acho que o Flamengo deve ganhar do Ceará com tranquilidade, aí contra o Mirassol, não sei, mas assim, eu falo mais para o Palmeiras poderia chegar a 2 pontos, né, para a final da Libertadores, e os caras, tipo assim, pô, aí o brasileiro não tá certo, né? Tipo, o brasileiro não tá garantido. Hoje, para mim, o brasileiro tá garantido pro Flamengo. E eles chegam na Libertadores um pouquinho mais leve. Então o Palmeiras perdeu, inclusive, essa chance de jogar uma pressão a mais
pro Flamengo e, né, no final das contas ainda um resultado poderia ter sido até pior, foi um 3-2 ali, mas poderia ter tomado mais gols também. E um Grêmio que, né, você até falou os números no pré-jogo aí, não tem bons números em casa, e o Palmeiras não conseguiu sequer empatar o jogo. Bom, em resumo aqui se o Flamengo ganhar é campeão, né? Próxima rodada, né? Acho que até se empatar, né? Nossa, daí depende do nosso, eu acho. Se ganhar é campeão, e se empatar e o Palmeiras empatar ou perder é campeão também. Enfim, é um fim de campeonato brasileiro melancólico. A gente joga todas as nossas fichas na Libertadores, cara. Não tem muito o que dizer. O ano do Palmeiras vai ser jogado no sábado. É isso, basicamente é isso. A gente pode ir do inferno para o céu em 90 minutos. Então aqui é esperar que realmente os jogadores estejam cientes da responsabilidade que é. Acredito que sim, né? Estejam cientes do que eles vão jogar no sábado. Porque realmente, cara, já era difícil esse campeonato escapar da mão do Flamengo. Só que hoje a gente teve mais uma oportunidade, né? A gente teve mais uma outra oportunidade. Então o Palmeiras acaba deixando passar e fica difícil, né, cara? É torcer pro time realmente entrar contra a cabeça na final, né? Cara, eu não quero, pelo amor de Deus, tirar a confiança das pessoas, mas realmente, você olhando, são 5 jogos sem vencer, indo para uma final de Libertadores, 5 jogos sem vencer, é um negócio para mim, assim, muito surreal. É realmente virar chave, porque assim, tirando o brasileiro, o último jogo do Palmeiras foi um 4-0, uma virada histórica, que tinha tomado uns 3-0 para a cabeça lá da LDU e virou, né? Uma virada histórica, então assim, tem que trabalhar o mental a ponto dos caras esquecerem o brasileiro e falar: o último jogo seus foi esse aqui. Vocês estavam com confiança, estava dando tudo certo, né? O Vitor Roque e o Flávio Lopes estava funcionando, o Veiga entrou bem, o Alan acabou com o jogo, o próprio Andrés também. É tentar trabalhar esse mental mesmo, porque hoje, realmente, olhando o futebol, e, mano, o Flamengo não tá voando também, só que o Flamengo tá com confiança, né, hoje. O Flamengo tá, digamos assim, tranquilo, né? Ele fica com essa tranquilidade de praticamente ser campeão brasileiro e jogar mais tranquilo na final da Libertadores, claro, né? Eu acho que ninguém quer perder uma final de tipo assim, prefiro ser campeão brasileiro que Libertadores. Acho que a grande maioria prefere uma Libertadores. Mas se você olhar o cenário, né, o Flamengo não tá jogando bem, mas tem uma certa tranquilidade aí, coisa que o Palmeiras não tem, né? Porque se o Palmeiras perde a Libertadores, não tem mais nada, porque ficou extremamente complicado. Eu nem imagino. O Flamengo, mesmo de ressaca contra o Ceará em casa, acho que bem difícil de não vencer o jogo. Enfim, meus amigos, o Palmeiras, olha, eu vou falar um negócio para você, precisa colocar um teste psicotécnico aí nas próximas contratações, viu? Porque o negócio é complicado. Enfim, Palmeiras vai aí jogar a sua temporada no sábado. A gente caminha para um fim de brasileiro medonho. Palmeiras chega para uma final de Libertadores aí com 5 jogos sem vencer. Palmeiras está 5 jogos sem vencer. Então, assim, é um cenário em que o Palmeiras chega desacreditado. Eu não sei se o Palmeiras funciona melhor assim, né? Ou o Palmeiras ganha a Libertadores no sábado, né? Ou vai ser uma das temporadas assim, uma das temporadas mais frustrantes que a gente teve aí nos últimos anos. Então, e fica até a minha opinião aqui sobre o Aníbal Moreno, né, cara? Queria saber a sua opinião sobre o Aníbal Moreno. O que você pensa a respeito, cara? Você negociaria? Você acha que ainda dá para salvar o Aníbal Moreno? Você acha que ele ainda pode permanecer no Palmeiras? Porque ele decaiu num nível assim, ele entregou 3 lances pro Palmeiras, que é bizarro, né, cara? Eu não sei se na primeira oferta do Boca vende, do River. Eu me vi irritado com o juiz dele não ter marcado o pênalti no campo, velho. Eu falei, como que esse juiz não marcou esse pênalti no campo? O puta pênalti, claro, o tamanho da burrice do lance, porque pior, assim, que o Benedetti estava muito na jogada, né? O Vinícius, o Carlos Vinícius, ele faz o movimento de domínio, ele nem faz o movimento de finalizar. Então ele ia tentar dominar ainda para virar e com o zagueiro em cima já. E o Aníbal faz isso, e aí, claro, não dá para você não falar do lance contra o Corinthians. O erro contra o Flamengo também, né? No jogo da volta do brasileiro. Então são muitos, né? São muitos erros aí cruciais de um bom jogador, né? Ele chegou, fez gol de título, chegou jogando bem, depois decaiu, depois voltou a jogar bem de novo. Então ele oscila muito. E hoje o Palmeiras não tem muito espaço para isso. Claro, é normal
oscilar na temporada, né? O time oscilar, o próprio Flamengo oscilou, ver o Cruzeiro, que é um baita time também, já teve dificuldades na temporada aí, mas, cara, em momentos cruciais, assim, é complicado, né, cara? É complicado mesmo. A gente tinha talvez o exemplo do Luan, porque o Luan era mais azar, né? Tudo bem, teve alguns lances do Luan que foi cagado dele mesmo, mas do Aníbal, você vê, cara, parece que desliga uma chavinha na cabeça dele, né? Aquela cabeçada lá contra o Corinthians. Hoje, assim, parece que desliga, ele faz uma cagada e aí já era. Tipo, são cagadas que não tem retorno, né, cara? Não tem um pênalti aí, uma expulsão. Então, não sei, realmente, se tiver uma boa. Porque às vezes até pro cara acaba ficando ruim, né? Ele vai perdendo a confiança, ele sabe que se ele errar de novo, a torcida vai cobrar. Então, se tiver uma proposta aí, o Palmeiras a gente já falou que tem interesse em alguns volantes aí para a próxima temporada também. Então, se for o caso, acho que pode ser uma boa, porque realmente, senão vai ficando aquele negócio, né, cara? O cara vive sempre no limite, assim. Então, é melhor evitar isso. Troca no Sousa do Racing lá, já faz o escambo, tudo certinho, que difícil, viu, cara? E diferente do Luan, que o Luan era muito bom, né? O Luan era muito azarado. Já o Aníbal, muito lance do Aníbal é evitável, né? Muito lance do Aníbal ele conseguiria evitar, que é o lance daquela saída de bola com o Pedro, a cabeçada no clássico contra o Corinthians, que inclusive a gente até falou, pô, não, né? Vamos dar uma colher de chá pro cara. O cara é bom jogador, o cara pode se recuperar, mas ele vem de erros assim cruciais pro time. Ele se enterra e enterra o time junto. Então fica muito difícil pro Aníbal continuar no Palmeiras. Enfim, eu realmente gostaria que ele desse a volta por cima, mas é difícil, cara. É muito difícil. Porque faz o gol do título sábado e vai embora. Exatamente, amém. Calha a minha boca, que entre lá e teste pro gol, 1-0 Palmeiras, gol do Aníbal Moreno, tá perdoado, meu amigo. Eu não sei. O futebol tem dessas, né? Quem esperava, né? O Daverson, né? Mano, é doido, assim, eu realmente, o Palmeiras, você vê, um monte de herói improvável em Copa do Brasil, em Brasileiro, em Libertadores, então pode acontecer, não duvidem aí a gente voltar aqui com um gol do Mikael nos acréscimos da prorrogação, porque é o tipo de coisa que o Palmeiras faz. É isso, meus amigos, infelizmente o cenário, ele não traz muita confiança pro palmeirense, mas vamos lá. A gente tem que ir junto, a gente tem que ir pela camisa, a gente tem que ir pelo que o Palmeiras representa. E essa final de Lima é o divisor de águas. São 90 minutos, a gente sabe que é muito difícil. São outros jogadores que vão para campo agora, os caras que inclusive nem foram para Porto Alegre. Então a gente pode ter outro panorama, pode ter outro jogo, outro foco, outra concentração, uma chavinha virada mesmo, que é isso que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa ir totalmente diferente contra o Flamengo. E a gente tem a possibilidade aqui a gente precisa de um jogo épico. É isso. A gente tá 5 jogos sem vencer. O Palmeiras precisa fazer um jogo épico. Vocês sabem que o futebol tem dessas. E a gente vai, mais uma vez, a gente vai pelo imponderável, vai pelo futebol, porque é o Palmeiras numa final de Libertadores. Fechado, senhores? Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, mesmo num clima meio merda aqui, né? Que depois de perder um jogo da maneira que foi, né? Praticamente dar adeus pro Campeonato Brasileiro. Mas temos um jogo importantíssimo. Jogamos aí também a nossa história no sábado. Perfeito, senhores? Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência, e a gente se vê no próximo vídeo. E vamos junto, fique firme. Avante palestra.